O governo afirma que somente taxando os indivíduos mais ricos haverá justiça social. Mas justo para quem? Descubra a verdade por trás da nova ofensiva estatal contra sua propriedade e liberdade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Altieres, o último herói da Terra, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. A narrativa de taxar visando fazer justiça social é sedutora e repetida a exaustão por políticos e seus aliados. Eles dizem que o Estado precisa de mais dinheiro para investir em serviços essenciais ao povo. Segundo essa narrativa, somente expropriando o que você produz é possível construir uma sociedade mais justa. Nos últimos dias, essa ofensiva ganhou um novo e perigoso impulso aqui no Brasil, gerando muitas discussões e polêmicas na internet. Uma análise atenta aos fatos, sob uma ótica libertária, revela que tal justiça social é apenas o disfarce para o avanço do poder estatal, da ineficiência e do controle sobre a vida do indivíduo, algo muito parecido com o que os comunistas fazem em Cuba e na Venezuela, destruindo toda a criação de riqueza. O estopim recente dessa nova onda confiscatória veio em forma de declaração e ação coordenada. No fim de junho, o presidente da República afirmou categoricamente que o país começa a ser justo pela tributação. Nós queremos fazer com que esse país se transforme num país justo. E ele começa a ser justo pela tributação. A frase é um sinal claro da mentalidade que domina o poder. Para eles, a justiça não emana do respeito à propriedade privada e às trocas voluntárias. Afinal, esperar um comunista defender a coisa certa é querer demais. Pelo contrário, ela nasce do ato de força do Estado que usa a coerção para tomar recursos de uns, os mais bem-sucedidos, e distribuí-los conforme seus próprios critérios políticos. Essa declaração não foi um ato isolado. Poucos dias depois, em 3 de julho, a Agência Brasil noticiou que diversos movimentos sociais, alinhados ao governo, lançaram uma carta e um plebiscito por justiça tributária. As propostas são um verdadeiro manual de intervenção e confisco. Defendem o aumento da taxação sobre rendas maiores, a volta de impostos sobre lucros e dividendos, a taxação de grandes fortunas e até mesmo um imposto sobre exportação de produtos primários. Ao mesmo tempo, a carta se posiciona contra qualquer reforma administrativa que vise reduzir os custos da máquina pública, que está mais do que inchada de tantos cargos, privilégios e instituições inúteis. Vamos analisar a lógica por trás disso. Primeiro, a falácia de que taxar os ricos resolve algum problema. Qualquer estudante de economia entende o conceito de repercussão tributária. Empresas e indivíduos com alta capacidade de investimento não são meros absorvedores de impostos. Eles repassam esses custos. Um imposto maior sobre a produção se transforma em preços mais altos nas gôndolas do supermercado, pois reduz a produção. Já o imposto sobre o lucro se traduz em menos investimentos, menos inovação e salários menores ou estagnados. E para variar, serão os trabalhadores os mais prejudicados nessa história. No fim da cadeia, quem paga a conta é sempre o consumidor e o trabalhador. A narrativa de taxar o andar de cima serve apenas para vender uma ideia de vingança social que, na prática, empobrece a todos e aprofunda a divisão social. E é justamente aí que os políticos oportunistas de esquerda conseguem ganhar votos com uma campanha que explora a inveja. Segundo, a proposta de taxar exportações é um tiro no próprio pé da economia. Significa punir justamente os setores mais produtivos e competitivos do país no mercado global. É criar uma barreira artificial para que os produtores locais sejam menos atraentes que seus concorrentes estrangeiros. O resultado é menos riqueza entrando no país, o que prejudica toda a cadeia produtiva, do agricultor ao motorista de caminhão. Terceiro, e talvez o ponto mais revelador, é a oposição ferrenha a uma reforma administrativa. Os defensores da justiça tributária deixam claro que não querem um Estado menos custoso. Eles querem um Estado maior, que estrangula os empresários e que tem mais dinheiro para gastar com cargos inúteis, fundo eleitoral e partidário, além de privilégios e mordomias. A verdade é que a casta mais poderosa do funcionalismo público consome uma fatia desproporcional da arrecadação e vive como os antigos monarcas. Em outras palavras, eles querem que você, produtor de riqueza, pague mais impostos para sustentar os privilégios deles, não para gerar benefícios reais para a população.
A justiça que eles pregam é a de garantir que o parasita continue bem alimentado. Enquanto a narrativa do confisco da renda dos mais ricos avança, sob o pretexto de ajudar os mais pobres, as ações reais do governo mostram suas verdadeiras prioridades. No dia 3 de julho, o mesmo dia da Carta dos Movimentos Sociais, o presidente sancionou a Lei nº 15.158. Essa lei abriu um crédito suplementar de mais de 816 milhões de reais no orçamento. Para onde foi esse dinheiro? Para saúde? Educação? Segurança? Não. O recurso foi destinado para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE. Aqui vemos a máquina estatal em sua mais pura essência. Fundos de desenvolvimento regionais são ferramentas clássicas de intervenção política na economia. Um grupo de burocratas, com base em critérios políticos e não de mercado, decide quais empresários e projetos merecem receber capital subsidiado. É a receita perfeita para a ineficiência, o compadrio e a corrupção. Em vez de permitir que o capital flua livremente para os investimentos mais promissores, por meio da poupança e do crédito privado, o Estado sequestra recursos da sociedade para irrigar os projetos de seus amigos e aliados políticos. A narrativa é justiça social, mas a prática é a alocação política de capital. A contradição não para por aí. A ineficiência e os incentivos perversos inerentes ao Leviatã tornam qualquer tentativa de ajuda uma farsa. Um artigo recente do portal Poder 360, intitulado Brasil, o país do faz de conta, ilustra isso perfeitamente. O texto cita o exemplo do Plano Safra, anunciado com estardalhaço pelo governo como um recorde de recursos. No entanto, os juros elevados impostos pelo próprio governo tornaram o acesso a esse crédito inviável para muitos produtores. Ou seja, o Estado acena com um suposto benefício com uma mão, enquanto com a outra, por meio de sua política monetária e fiscal, torna esse benefício inacessível ou inútil. É o retrato da esquizofrenia estatal. Ele cria o problema, vende uma solução caríssima e no final a solução não funciona. Essa busca incessante por mais arrecadação revela também uma faceta autoritária e exploradora. Recentemente, o governo tentou aumentar o IOF por decreto, mas foi derrotado no Congresso. Uma sociedade com um mínimo de separação de poderes veria isso como o fim da questão. O Legislativo, representante do povo, barrou o aumento do imposto. Mas o governo Lula não aceita um não como resposta. Assim, o governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, acionou o Supremo Tribunal Federal para anular a decisão dos parlamentares. E isso apenas escancara o caráter antidemocrático dos petistas e como eles mantêm um complô com certos ministros togados para tentar impor à força suas vontades políticas. Perceba a gravidade disso, quando o mecanismo de representação popular não se dobra ao presidente em entregar o que ele deseja, Lula recorre a outro poder, o judiciário, para passar por cima das decisões políticas. Trata-se de uma erosão clara dos freios e contrapesos, mostrando que para o Estado, o objetivo final, mais dinheiro e mais poder, justifica atropelar os processos e as instituições. A vontade de confiscar sua propriedade é maior do que o respeito pelas regras do jogo que eles mesmos criaram. A conclusão é inegável. A recente campanha por justiça tributária não tem nada a ver com justiça. Trata-se de uma ofensiva coordenada para expandir o poder e o alcance do Estado sobre nossas vidas e nossos recursos, criando ainda mais divisão social por meio de um discurso baseado no nós contra eles. É uma tentativa de legitimar o confisco da sua propriedade sob um pretexto moral falso. Eles querem mais do seu dinheiro não para resolver problemas, mas para alimentar uma máquina burocrática ineficiente, financiar projetos politicamente escolhidos e sustentar privilégios, enquanto beneficiam poderosos corporativistas. Vendem a ideia de um paraíso de serviços públicos gratuitos, mas escondem o preço real, sua liberdade e a prosperidade que só podem ser construídas por meio do livre mercado e do respeito à propriedade privada. A verdadeira justiça não é tirar a força de Pedro para dar a Paulo, com o Estado ficando com uma gorda comissão. A verdadeira justiça é permitir que cada indivíduo seja o dono de sua própria vida e dos frutos do seu trabalho, livre para cooperar, trocar e prosperar voluntariamente. Qualquer coisa diferente disso é apenas a velha tirania com um novo nome. Na verdade, a melhor forma de promover o enriquecimento geral de maneira pacífica é por meio do capitalismo, uma teia de relações comerciais que beneficia os consumidores, trazendo inovações e produtos com melhores preços e qualidade.
o Leviatã estatal não tem nada a lhe oferecer, a não ser serviços públicos precários e sucateados, tudo isso bancado com seu próprio dinheiro. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!